Aqui é um comparativo de outubro para maio do Josema, um período bem curto. Nossa, né? que evolução, cara. Outubro pra maio, tá? Não sei se é o ângulo da foto, mas Cara, aqui, ó, como ele tá jogando o quadríceps mais para fora nessa foto aqui. Eu acho que ele aumentou o quadríceps, cara. Deixando... Parece que ele tá rotacionando mais o... Como a luz engana, né, cara? Eu pensei que ele tava mais condicionado no Olímpia. Que a luz lá pesada, vermelha do palco ali, né? Quando o atleta tá... Por exemplo, ó, quando ele tá condicionado, mas ele não tem tanta massa muscular, ele fica com aquele aspecto ali, ó. É um aspecto... Ele fica seco, mas ele não fica com aquilo que os americanos chamam de polish. Tipo, como se a musculatura tivesse trabalhada, assim. Polida. Ele fica com aspecto... Porque muito da falta de condição, às vezes, é falta de desenvolvimento muscular. Precisa crescer mais. Às vezes o atleta define e ele não fica tão denso. Porque a densidade, ela não é só... A densidade é um conjunto entre perder gordura e ganhar músculo, né? Então, colocar muito músculo dentro de um mesmo lugar. Então, por isso que às vezes o atleta aparece com o mesmo peso de um ano para outro, só que muito maior, só que ele ganhou densidade, dureza. Então, ele acaba preenchendo mais o espaço com músculo, ele fica mais sólido, ele fica mais... Olha só a diferença aqui, dá pra ver bem isso que eu tô falando, ó. Olha a perna. Nossa, cortou, né? Fatiou bastante. Se a gente pegar, por exemplo, o que eu quero dizer assim, ó, se a gente pegar, por exemplo, o percentual de gordura, ele vai estar muito parecido, só que o cara da direita tá com mais músculo. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Sim. É o vídeo aí da apresentação em Pittsburgh. Segundo o Pinduca, Que ele não era nem pra sair na foto. Ele não... O segundo Pinduca, o José Mané sair na foto. O Pinduca falou que é normal, 23 anos, essa maturidade. Eu tava vindo pra cá, eu vi um andando sem camisa ali no shopping, tava assim, mais comum que vocês imaginam. Via ele Smart. Aí eu falei, mas quem Pinduca aqui? Não, Rick Gaspari, Dorian Yates. Lee Priest. Só esse cara é bem comum, né? Lee Priest. Só os do dia a dia. Pô, os caras tranquilos. Só o cara fraco aí, né? Que você tá citando. Mano, Pinduca é muito foda. Pinduca é demais. Ó, os negocinhos da muito Espanha estão batendo aí, ó. Porra. O bíceps bonito, olha só. O que falta no José Modô pra ele estar na briga pra um top 1? É difícil porque... aquela questão que não tem o que fazer porque é mais estrutural ou... Sempre tem o que fazer, porque assim, eu falei pro Pérez e serve pra qualquer pessoa que tá ouvindo, inclusive pro Josema. O maior erro do bodybuilder, cara, a gente fala que a regra número 1 do fisiculturismo, eu falo que a regra número 1 do fisiculturismo é a gente trazer o nosso 100%. Aí tu vai dizer, porra, é óbvio. Não é óbvio, cara. Porque quando tu começa a olhar pro cara e falar o que eu preciso fazer pra ficar igual a ele, tu tá parando de olhar para aquilo que tu precisa fazer. Então, parar de olhar para o adversário e olhar para a gente é a melhor estratégia. O que o Josema precisa fazer? Ele precisa trazer uma versão melhorada dele mesmo. Aquilo que ele fez de maio para outubro é a melhor estratégia. Ele não tem como virar um Ruff Diesel, mas ele tem como virar um Josema melhor. E aí, cara, não é mais com ele, entendeu? Ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Então, é isso, cara. Por isso que eu falo do Kaique, cara. O Kaique tem que olhar para ele agora. Olhar para ele. Esquece o resto, ele tem que olhar o Kaique que saiu da Men's e o Kaique que estreou na Classic. Agora ele tem que olhar o Kaique que estreou na Classic e o Kaique como ele pode ser na próxima competição, cara. E ele vai saber o que ele tem que fazer, entendeu? Não adianta olhar pro Kaique e querer ver o que tá faltando no Kaique em relação ao Ruff Diesel. Não é isso. Não é essa comparação que a gente deve fazer, entendeu? Ele tem que olhar sempre para ele, porque tem uma comparação que os árbitros fazem no Mr. Olympia, em qualquer outro lugar, principalmente no Olympia e no Arnold. Eles comparam a tua evolução pessoal. Verdade. Muito mais do que propriamente um contra o outro. E é assim, isso conta muito, cara. Muito mesmo. Então o atleta tem que trazer o 100% dele, não tem jeito, cara. É colocar no comparativo do Josema com... Agora, se o melhor do Josema não bate o Ruff Diesel, não tem o que ele fazer. Mas para ele conseguir saber disso, ele tem que dar o melhor dele, cara. E outra, quem sabe que o Ruff Diesel também precisa fazer o trabalho dele, entendeu? Com certeza. A gente tem 20 semanas aí. E outra, o Ruff veio na melhor versão da vida, né? E o que ele fez para vir na melhor versão da vida? Será que ele sacrificou o físico dele, a saúde dele, as articulações dele? Tem muita água para rolar até daqui 20 semanas. Então, cara, confia no processo e dá o teu 100%. E na teoria o Josema tem muito mais evoluir, tem um confronto né? dos dois aí, tem 23 Kaique, anos.
Oh, desculpa, É isso, cara. Ele tá José num... Tá no auge, né? Tá no começo do auge, né? Tá louco. muito Mas eu louco, né? acho, cara, assim, olhando pro físico dele, eu acho que ele precisaria trazer um pouco mais de arredondamento de coxa. Esse vasto lateral Isso, dele... eu falo isso. Porque a dorsal dele é muito grande, então a dorsal dele pede mais perna, sabe? Eu tomei um hate nervoso que na previsão lá com o Donari, eu falei, pô, eu não vejo o Zema saindo bem na Open, pra ser top Open, porque tem musculatura, pessoal falando porque ele vai ficar cada vez mais difícil de bater peso. Só falei que palco, ele tem musculaturas que não vão conseguir desenvolver tão bem pelo formato. As Eu finais. não acho que esse vasto é tão fácil de sair arredondado, aquele tríceps dele, ele vai ter dificuldade pra migrar pra uma Open, se caso ele queira no futuro, entendeu? Ah, eu tô achando ele muito distante. Não dá pra pensar em Open ainda pra ele. E do quanto Mas que é porque o limite de peso dele é tênue ali, né? Mas ele pode ir tentando construir um físico diferente, entendeu? sim. Modelando, né? Modelando, é. o quanto que um fator genético, o que dá pra fazer pra aumentar esse arredondamento? Ah, eu não sei. Sei lá, eu não sei o que ele faz, mas, cara, eu acho ele. Muito provavelmente ele treina muito bem perna. Eu não sei como é o treino dele, mas, cara, treinar, investir, tentar fazer técnicas de treino diferente, aumentar a frequência do treino dele, tentar mudar. Às vezes ele tá num platô. Mas eu percebi que de maio para outubro, o que mais mudou no físico dele ali, na minha opinião, foi a perna. Então talvez ele já vem nessa. Já Precisa de identificou mais isso, tempo, já. entendeu? Confronto dos dois aí. O Dex, depois deixa o scorecard no jeito aí, vamos mostrar o scorecard também, que foi bem dividido. Foi acirrado, né? Na hora ali comentando, você já via o Ruff como campeão também? Sim, sim, sim. Olha só a coxa. Eu avalio muito a dorsal e a coxa, assim. O primeiro eu olho para uma visão mais geral. Ó de lado, como o peito do... O Ruff Diesel posa muito bem, né, cara? Ele consegue. Ele parece pequeno, mas como ele arma... Ele consegue extrair o máximo, né, do físico dele. Aí de costas, pra mim o Josema é superior nessa pose, é a melhor dele, mas mesmo assim é uma pose boa do Ruff Diesel, então não causa aquela diferença. Agora de frente, cara, ó como a coxa do Josema é um pouco mais estreita. Aí ele tenta mudar o ângulo, ele lateraliza, posa mais de lado, ó, ele sempre busca uma pose um pouco mais de lateral. E ele acaba ficando mais estreito por conta disso. E o Ruff Diesel já posa mais de frente e ele aproveita essa simetria que ele tem, ó. Ó, essa imagem a gente consegue perceber bem, ó. O Ruff Diesel explora bem essa desproporção entre cintura escapular e cintura pélvica e coxa. E o Josema já joga mais lateral. Caramba, e o Josema posa com uma firmeza de veterano, né, Não, o bicho? Josema é incrível, velho. A gente tá comparando um cara que... Só que os caras nascem bem na época de outros caras incríveis, né, cara? Aham. Ah, mas Se- tem chão ainda. Eu acredito que o Josema vai ser campeão da Classic ainda. O Josema, O Josema ainda vai ele ser tá com campeão da Classic. 25, 23. 23. O Josema é 10 anos mais novo que o Ruff. O Ruff tem 10 anos na frente do Josema. Imagina o Josema daqui a 10 anos que... Então, cara, essa é a minha Surreal dúvida. Mas imaginar será que um isso. cara que estoura com 23, ele Vai consegue aguentar manter até 33? Então, esse Se é a chegar minha vivo, dúvida. tá bom, né? Só de chegar vivo já é um privilégio, Tudo né? bem que não tá na Open, mas mesmo assim... Ele era Open, né? O Josema era Open. Mas ele deve sofrer bora, pra hein? bater essa condição aí, Ah, mano. mano. Ele deve se Cara, agora o ferrar. Ruff Diesel Deve posando é trabalhar. de arrepiar. Puta, tá louco. É uma Irmão, arte, né? Pra chegar nessa condição, não tem como o cara chegar sem usar um anti-aromatase, sem fazer uma finalização brusca. Não tem como o cara Ah, chegar. não, os Tem discos os de freio scorecard dele aí, já né? tá zoado. Já. Já tá calejado, É, né? não. Você sabe mais que ninguém, pô. Os anti-aromatase, o processo de finalização é foda. Esquece, tomara que ele tenha um bom plano de saúde e Deus abençoe ele. Amém. E olha que interessante, do 1 ponto também. 7-8. O scorecard dos dois. Então, eu não imaginava que era um ponto de diferença, porque pra mim já era uma coisa mais óbvia. Mais unânime, né? Pra mim, sim. É que quando o Josema vira de costa, o negócio Não. Mas o negócio fica diferente, né? de costa. É o melhor duplo bíceps da Classic. Nossa, Melhor mas... que a do Sebum? É, né? Melhor. Melhor, né? Acho que o que chega próximo, que tem uma dificuldade pra encaixar ali posterior e glúteo, é do Fábio Júnior, que chega próximo do Josema. O Fábio Júnior chega próximo. É, mas só a parte superior, né? Inferior Então, do isso que Josema eu é tô falando. muito foda, né? O Fabinho ainda tem que
saber deixar ali o glúteo, o posterior mais bem encaixado para fluir melhor essa pose. Mas a parte de cima do Fábio Júnior, eu acho que também acho. É, Também não, acho. superior é. Só que ele às vezes não tem oportunidade de posar do lado dos caras por causa da perna ali. Isso. Aí os caras já batem o olho, é muita gente fala, já bota corta, pro lado já. corta. Ele precisa achar um jeito de os caras olharem e falar, opa, peraí. Traz ele. É isso. Traz ele pra isso gente aí. comparar. E não é muita coisa não, cara. É. Trazer um pouco mais de arredondamento na parte de baixo, que a parte de cima dele é muito boa.